Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nesta segunda-feira, dia 15 de abril, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesta passagem que segue a multiplicação dos pães e antecede o discurso de Jesus sobre o pão da vida, no qual ele se apresenta como o pão que dá a vida, o pão descido do céu, que alimenta a humanidade. Ele faz esse discurso preparatório. A multidão está impressionada porque viu os discípulos partirem em um barco no mar da Galileia e Jesus não havia entrado nele. E agora se deparam com Jesus na outra margem e lhe perguntam: Mestre, quando chegastes aqui? A multidão está impressionada porque viu a multiplicação dos pães e foi alimentada, mas não interpretam aquilo como sinais de Deus. Então, Jesus vai direto ao ponto e lhes diz: vós estáis me procurando porque ficastes saciados, mas vós não deveis procurar o alimento temporário, o alimento que se perde, mas sim o alimento que permanece até a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem, ou seja, que Jesus, dará à humanidade. E ele completa: pois Deus, o Pai, marcou o Filho do Homem com o seu selo. Do que Jesus está falando? É o selo do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Jesus dará para a humanidade o pão da vida. E aqui nós temos uma referência direta à Eucaristia, a última ceia na qual Jesus deu graças e pela força do Espírito distribui novamente o pão aos seus discípulos, como ele distribuiu o pão na multiplicação dos pães na montanha. Jesus diz: tomai e comei, isso é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tudo isso, a multiplicação dos pães, a doação do pão da vida, a Eucaristia vai acontecer sempre pela força
do Espírito Santo. O pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o seu sangue. E através disso nós vamos fazer memória de Jesus, vamos invocar a sua presença e vamos também dar glórias ao Pai. E aí a multidão pergunta: Senhor, como fazer então as obras de Deus? Jesus lhes diz, em referência direta também à sua pessoa e à sua obra e ao pão da vida que ele nos trará. A obra de Deus é que acrediteis naquele que vos enviou. Sim, Senhor Jesus, nós cremos e dá-nos sempre deste pão. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.